Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Uma reportagem especial sobre os desafios do negro no mercado de trabalho. Infelizmente, negros e negras têm maior dificuldade ao acesso de bons salários, bons cargos, principalmente cargos de poder e de decisão. Alunos do IFMT de Pontes Lacerda visitam o tribunal. É muito interessante e importante para a gente agregar mais conhecimento e aprender cada vez mais. E mais, na nossa entrevista de estúdio, o professor da UFMT, Valério Mazzuoli, fala sobre direito internacional. É agora no Trabalho em Revista que está começando. A gente começa esta edição mostrando um pouco da representatividade do negro no mercado de trabalho. Ainda existem diferenças quando o assunto são os cargos e salários, mas a gente quer mostrar também um pouco da luta e da superação para reverter este quadro. Rubens de Oliveira Júnior nasceu em Santos, em São Paulo. No porta-retrato, a foto de toda a família. Os irmãos, o pai protético e a mãe dona de casa. Aos 4 anos veio para Cuiabá com todos eles. Passou por dificuldades como todo recomeço. Mesmo assim, ele tinha um sonho e decidiu correr atrás. Entrou para o curso de medicina da UFMT. Viu no estudo uma chance de mostrar que a cor da pele era apenas um detalhe. O estudo é primordial. Consegui entrar na Faculdade Federal de Mato Grosso. No primeiro vestibular, no 3º ano, não precisei fazer cursinho. Meus irmãos também seguiram esse caminho. Entrei como diretor técnico e saí como vice-presidente, mas sempre acalentando o sonho de ser presidente da Unimed de Cuiabá. Nesse ano de 2013 a 2016, fui fazer um outro MBA de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na Candelária, e me propus a sair candidato, como era o meu desejo, a presidente da Unimed de Cuiabá. E hoje estou aqui. Formado em medicina, Rubens se tornou doutor Rubens. Orgulho da casa, entrou para a história sendo o primeiro negro presidente de uma grande empresa de plano de saúde em Cuiabá. Se nós tivermos um sonho, tivermos dedicação, transpor também as dificuldades, com muito suor, também choro, a gente consegue chegar aos nossos sonhos. Mas o mais importante é chegar pela capacidade. Ser negro é uma situação, mas a capacidade de procurar, melhorar, aprimorar, eu acho que é o mais importante, é o que eu posso passar para as pessoas. É triste, mas infelizmente o doutor Rubens é uma exceção. No ano passado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou, por exemplo, que o desemprego atingiu mais os negros, com uma taxa de 14,5%. Pardos com 13,6% e brancos com 9,5%. Infelizmente, negros e negras têm maior dificuldade ao acesso de bons salários, bons cargos, principalmente cargos de poder e de decisão, por conta realmente de ter acesso a menores oportunidades. Outros dados refletem também essa realidade. O IBGE aponta que a maioria dos negros são subordinados e não ocupam cargos de chefia e recebem R$ 1.200 a menos do que os trabalhadores brancos. Essas pessoas, infelizmente, ainda têm o hábito de rotular as pessoas, as outras pessoas pela cor da pele, e impingindo aquelas pessoas cargos domésticos, cargos, infelizmente, com menor remuneração e tudo simplesmente pela cor da pele das pessoas. Somos homens e mulheres negros e negras, homens e mulheres brancos e brancas, somos todos seres humanos e somos iguais, perante a lei, e perante a Deus. E precisamos colocar realmente isso em prática e precisamos lutar pela não discriminação. Se capacitar, procurar os seus sonhos é importante. A cor simplesmente é algo que diferencia. O DNA negro está em todo mundo, mas
a dedicação, a procura do conhecimento, ela faz diferença nesses momentos, para que possamos ter, não o voo da galinha, que eu sempre brinco, aquele voo que sobe e desce rápido, mas o voo do condor, aquele robusto, perene. É isso que eu acredito. Estou feliz, cheguei. O TRT recebeu a visita de estudantes do curso técnico de administração do IFMT de Pontes Lacerda. Os alunos vieram conhecer a rotina do tribunal. Acompanhe. A aula foi diferente. Por que ficar só dentro de uma sala quando se pode explorar o mundo aqui fora e aprender na prática? Esses alunos são do curso técnico de administração do IFMT de Pontes e Lacerda. Valeu a pena percorrer alguns quilômetros para levar na bagagem mais conhecimento para casa. A gente tem 2 disciplinas na nossa grade curricular relacionadas a direito, principalmente direito trabalhista a gente tem e judiciário. Então poder estar aqui, vendo de pertinho, vendo a realidade, como funciona, porque direito é algo muito amplo, né? Então quando a gente fala em direito, principalmente quando a gente estuda na sala, a gente fica assim, nossa, mas como que deve ser isso, né? É muito interessante e importante para a gente agregar mais conhecimento e aprender cada vez mais. Na visita aqui no TRT, eles entenderam um pouco mais sobre as varas do trabalho e outros setores do tribunal. A atividade reforça o que os estudantes viram na escola. Durante o ano letivo, nós fizemos alguns projetos. O professor da área de Direito trabalhou com cidadania e ele tem uma disciplina específica do Direito do Trabalho. Mas no TRT especificamente, é o momento que eles vão verificar como funciona essa distribuição de processos, o próprio espaço do TRT, porque para nós que vivemos no interior, a gente conhece o Tribunal Regional do Trabalho, mas um espaço menor. E esse é o momento de se colocar e verificar como tudo funciona, o próprio espaço dos julgamentos, dos processos. Isso acho que é um momento extremamente produtivo para o aluno. Mais uma vez, estudantes aprenderam um pouco mais sobre cidadania. Quando a gente estuda na escola, né, a noção de justiça, a gente pensa numa coisa até mesmo muito geral, né? Mas assim, quando a gente chega, conhece o TRT aqui, a gente vê como é que essa noção de justiça é aplicada na nossa sociedade. E é bem interessante a gente conhecer isso na prática, porque a gente permite relacionar com a nossa vida mesmo, com a nossa vida em sociedade, a nossa vida política, social, também com a nossa vida estudantil. Nós entendemos que a própria missão do Instituto é formar para a vida e para o trabalho, né? Então está na nossa missão essa formação cidadã, o exercício do direito e a valorização do direito, ela é para nós crucial. No quadro Decisão desta semana, você vai ver que o TRT pode sim julgar ações envolvendo procuradores do Ministério da Fazenda, que são servidores públicos. Por quê? A Sinara Álvares conta pra gente. A segunda turma do tribunal decidiu que tem competência para julgar ações de procuradores do Ministério da Fazenda. Isso porque os pedidos dizem respeito a normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Em regra, as ações envolvendo servidores estatutários são julgados na Justiça Comum. O sindicato da categoria pediu que a União fosse obrigada a melhorar o prédio do Ministério da Fazenda, em Cuiabá. Segundo eles, o local apresenta condições insalubres, com extremo calor por conta de problemas no ar-condicionado. Conforme o relator do processo, o desembargador Roberto Penatar, a decisão foi tomada porque a ação discute apenas condições do local de trabalho. Esse também é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Durante a Semana Nacional da Conciliação foram fechados 8 milhões de reais em acordos. Essas e outras notícias agora no Giro da Semana. A Vara de Alto Araguaia destinou recursos para a compra de 100 pares de tênis para os idosos do projeto Geração Saúde, desenvolvido pela Secretaria de Saúde do município. O projeto foi contemplado porque, além de atender aos requisitos legais exigidos, houve uma solicitação da Prefeitura para a aquisição dos calçados, que substituíram os chinelos que eram usados para a prática das atividades esportivas. Os recursos destinados ao projeto vieram de uma ação de execução após uma empresa hospitalar descumprir o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. 2.577 pessoas atenderam ao chamado do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso para resolver seus problemas trabalhistas durante mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. O evento alcançou a marca de 368 processos conciliados e um total de 8 milhões de reais em acordos.
O resultado obtido pelo TRT e Varas do Trabalho mato-grossense superou em muito o resultado de 2017, quando foram arrecadados 3,8 milhões de reais. 345 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, participaram das atividades oferecidas pelo TRT de Mato Grosso na última edição do Multiação deste ano. O tribunal é parceiro do projeto, que leva lazer e acesso a serviços públicos em bairros carentes de Cuiabá e Várzea Grande. No final de semana, a iniciativa contemplou moradores do Parque Sabiá, em Várzea Grande. Em 2018, durante as 9 edições realizadas, o tribunal contabilizou cerca de 3.800 atendimentos. O número engloba a distribuição de materiais educativos à população, como cartilhas e folders, consulta processual e ainda a disponibilização dos games Futuro em Jogo e trabalho seguro para crianças e adolescentes. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha um bate-papo sobre direito internacional. Quem conversa com a gente é o professor de Direito da UFMT, Valério Mazzuoli, pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. A gente volta já. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá! O direito internacional é o conjunto de normas que regula as relações externas entre os sujeitos internacionais, define as responsabilidades legais dos Estados em sua conduta uns com os outros. Nós vamos debater esse panorama agora com o pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito Internacional. Inclusive, tem vários livros jurídicos publicados sobre este assunto, Valério Mazzuoli.
Doutor Valério, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Trabalho em Revista. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui. Doutor, vamos começar falando então sobre o direito internacional. Muita gente acha que ele é muito distante de nós, quando na verdade é o contrário, né? Exatamente, o direito internacional ele já foi visto há tempos atrás como um direito muito longe, algo assim que nem faria parte, por exemplo, da nossa brasilidade, né? No caso de nós brasileiros. Ao contrário, o direito internacional ele está na vida das pessoas, tanto o direito internacional público quanto o direito internacional privado. Imaginem, quantos aviões estão decolando nesse minuto dos principais aeroportos internacionais do Brasil com destino ao exterior? Quantas pessoas compram bens em outros países? Inclusive, por um smartphone você consegue comprar bens, um livro, por exemplo, por uma loja virtual sediada nos Estados Unidos, por exemplo. Quantas pessoas se casam no exterior ou também se divorciam, têm filhos? Veja, o direito internacional está presente, desde cobrar um alimento no exterior, executar um contrato feito em outro país, quanto no direito internacional público mesmo, as relações entre os estados, que atinge a vida dos cidadãos, os acordos que os estados concluem entre si. Então, o direito internacional está presente no dia a dia da vida das pessoas, em atos até mínimos que nós nem nos apercebemos num primeiro momento. Essa importância hoje dessa disciplina, que ela permeia realmente a vida dos cidadãos e sem contar, evidentemente, se dos cidadãos ela já se faz presente, do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário, então, hoje o direito internacional está na pauta do dia da atuação dos juízes, dos tribunais, tanto regionais quanto superiores, especialmente. Então é uma disciplina que realmente ela tomou, vamos dizer assim, o Brasil tanto nas relações privadas quanto nas relações públicas. E quais são as garantias que esse direito internacional traz para os trabalhadores, como exemplos? Isso é uma coisa maravilhosa. No direito internacional do trabalho, existe a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e que ela é responsável pela elaboração de normas, tanto normas que são tratados internacionais, quanto também recomendações. E todos esses tratados internacionais que dizem respeito à matéria trabalhista, eles uma vez incorporados no nosso ordenamento jurídico interno, ou seja, eles internalizados no Brasil, eles garantem diretamente, isso é um ponto que merece destaque, não é indireta proteção, é diretamente os direitos para essa grande e carente massa popular, para os cidadãos em geral. E eles têm, portanto, uma aplicabilidade judiciária, em que o juiz e o tribunal não têm uma faculdade de aplicar essas garantias que provêm ou podem vir a provir do direito internacional, mas eles têm a obrigação e o dever. E também existe uma questão jurídica aqui dentro, porque o direito internacional, ele é um standard, ele é um padrão mínimo para todos os estados que assinam e que ratificam esse tratado. O Brasil, evidentemente, pode ter uma garantia a menos. Normalmente é isso que acontece nos países, o direito internacional vem para igualar, porque os países têm garantias a menor, mas em muitos casos os países têm uma garantia a maior. Então, nesse caso, o juiz tem que compatibilizar, sopesar as garantias internacionais e garantias internas para aplicar aquilo que for mais benéfico ao cidadão. É a tese que desenvolvo no Brasil chamado de controle de convencionalidade, convencionalidade não de convencional comum, convencional que vem de convenções internacionais e, portanto, aplicabilidade prática desses direitos. Então, os direitos trabalhistas é muito nítido isso. O direito internacional, por exemplo, garante um benefício maior para o trabalhador. Por exemplo, um acúmulo de adicionais, por exemplo, isso já foi debatido no Tribunal Superior do Trabalho, né? E a norma interna brasileira manda optar por um. Ora, é evidente que é mais benéfico ao trabalhador ter um adicional a mais, ter um direito a mais do que um direito a menos. Nesse caso, se aplicaria, não obstante, teve toda uma celeuma doutrinária do Tribunal Superior, não caberia muito aqui alongar sobre isso, mas, em suma, teria uma garantia a mais e uma garantia a menos no direito interno. Há casos em contrário, há casos que o nosso direito interno é mais benéfico, prisão de devedor de alimentos, por exemplo, o direito interno brasileiro é mais benéfico do que as normas internacionais em que a prisão seria mais imediata. Isso é o exercício de sopesamento, isso é o exercício de controle. Então são direitos que atingem diretamente a vida dos cidadãos, mas não é um robô que pode fazer esse exame. Por isso que nós dependemos do Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho está aí para fazer esse belíssimo papel.
Então, doutor, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela vem realmente para reforçar, então, a garantia desses direitos. Ela é importante. A OIT foi criada para isso, né? A OIT, a origem da OIT, na verdade, foi uma parte do Tratado de Versailles, que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, que não chamava ainda Organização Internacional do Trabalho, era escritório, era International Labour Office. Esse International Labour Organization, ele veio depois da Segunda Guerra, já com a criação das Nações Unidas, 44, 45, e com a Declaração de Filadélfia, que veio realmente dizer, olha, não podemos brincar com os direitos dos trabalhadores. Nós vamos criar uma organização internacional com sede em Genebra, na Suíça, que hoje pertence à Organização das Nações Unidas, é uma agência especializada da ONU, não é brincadeira. A OIT não é um escritorinho que fica em qualquer lugar, é uma organização da qual pertence à Organização das Nações Unidas e da qual provém esses tratados internacionais, que são celebrados no âmbito da Assembleia Geral da Organização, com a discussão de estados, com a discussão de partícipes internacionais e que depois os estados ratificam e trazem para o ordenamento interno. E muito interessante que a OIT, quando um tema também não está muito maduro, além dos tratados internacionais, ela tem as famosas recomendações. Por isso que a atividade normativa da OIT, ela se baseia normalmente em duas espécies normativas. Os tratados internacionais, chamados convenções, daí direito convencional, e as recomendações internacionais do trabalho. Essas compõem um mosaico normativo de proteção do trabalhador que auxilia os magistrados do mundo todo a garantir aquela pessoa que tem aquele direito internacionalmente reconhecido e eventualmente não tem pelo seu direito interno, a lograr êxito no pleito que ela deseja perante os juízes e tribunais. E doutor, como é que essas normas e regulamentações, então, elas afetam a nossa própria legislação? Isso é uma questão muito importante e técnica também do direito internacional. O tratado internacional não é algo que nasce do nada. Ele não é um espírito que ele está vagando por aí. O tratado é algo concertado entre estados. O tratado é algo discutido entre países. Um tratado não tem uma média certa, mas tem tratado que demora 20 anos. As negociações do tratado, para abrir a possibilidade de assinatura para trazer para o plano do direito interno. Ou seja, foi discutido internacionalmente, foi negociado ponto por ponto, vírgula por vírgula, ponto e vírgula por ponto e vírgula, todos os detalhes, fecha-se a negociação, adota-se o tratado, autentica-se o texto, abre-se a assinatura. Depois de assinado, o tratado no Brasil passa pelo Congresso Nacional, a vontade do povo brasileiro que o referenda, e volta ao presidente da República que o ratifica. Ora, depois de tudo isso, que se assemelha muito ao processo de celebração das leis, esses tratados têm aplicação imediata e afetam a vida do cidadão no sentido de trazer direitos positivos que podem ser imediatamente exigidos perante o Poder Judiciário. Trocando em miúdos, para simplificar a coisa, o cidadão que olha um tratado internacional e vê, olha, eu tenho direito a isso porque o Brasil ratificou, porque o Brasil aceitou, ele simplesmente, numa petição, leva isso mediante por meio do seu patrono, leva isso ao Poder Judiciário e não é que o juiz pode dar esse direito a ele, o juiz deve cumprir, porque o juiz é longa-manos do Estado, ele é responsável por aquilo que o Estado fez na seara, no plano internacional, cumprir e dar aquele direito. Claro, se tiver um direito mais benéfico no plano interno, como eu disse, a primazia da norma mais favorável ao trabalhador. Isso é um princípio clássico do direito do trabalho, que se aplica também ao direito internacional do trabalho. 90% dos casos, os tratados internacionais são mais benéficos. O juiz, então, corta os efeitos da lei interna, isso é muito interessante para dar aplicabilidade ao tratado. Portanto, ele controla a convencionalidade da lei. A lei que é compatível ao tratado fica na ordem jurídica, a lei que é incompatível sai. Da mesma maneira que o juiz controla a constitucionalidade. A lei compatível com a Constituição fica, a lei incompatível sai. Mas agora nós temos dois paradigmas de controle, tanto a Constituição quanto os tratados de direitos humanos. E as convenções da OIT trazem inúmeros direitos aos cidadãos. Há vários tipos de trabalho, trabalhadores em minas de carvão, em minas gerais, de mineiros, trabalhadores crianças, trabalhadores gestantes, trabalho insalubre, trabalho perigoso, que também tem na nossa legislação, as questões de sanidade do trabalhador, os trabalhos que afetam crianças e adolescentes, mais inúmeros. Demoraria um dia aqui para falar todos os temas que estão que envolvem as convenções do trabalho, e isso tem uma aplicabilidade direta. Agora, claro,
O cidadão precisa reconhecer isso. E para conhecer isso, isso tem que ser divulgado, né? E também os advogados, por isso aí os cursos importantes para a classe da advocacia, para cada vez mais os advogados saberem, porque ter o direito é uma coisa, a técnica jurídica de aplicar, aí demanda um conhecimento técnico do profissional, ele tem que estar habilitado tanto com o direito interno quanto com o direito internacional. Então essa, vamos dizer assim, é a minha luta, né? Eu viajo todo o Brasil, eu percorro todos os estados brasileiros e a Justiça do Trabalho talvez seja a que mais me prestigia. Agora estivemos lá no Tribunal Superior do Trabalho falando isso para juízes de todo o Brasil, para realmente, tanto para advogados quanto para magistrados, para ter essa simbiose. Um pede e o outro aplica. Então tem que entender da mecânica de direito internacional e a minha felicidade é que isso hoje está muito bem compreendido no Brasil. Doutor, diante de tudo isso que o senhor disse, então as decisões, tanto das Nações Unidas e da ONU, elas são soberanas. Veja, aqui nós temos que diferenciar aspectos. As Nações Unidas, elas têm vários tipos de decisões, né? E os seus órgãos especializados também produzem vários tipos de normas. Por exemplo, eu disse que a OIT é uma agência especializada da ONU, a OIT produz um tratado. Esse tratado é soberano a partir do momento que o Estado o assina e ratifica. E o povo brasileiro aceitou isso no Congresso Nacional. Então tem um trâmite interno de aceitação popular e de ratificação do chefe do Poder Executivo. Há documentos da ONU, esses, portanto, são documentos formalíssimos, que dependem de uma publicação no Diário Oficial da União. Então, coisa muito séria. Há documentos da ONU, que também são seríssimos, mas são documentos que a ONU decide sozinha. Por exemplo, resoluções da Organização das Nações Unidas. Há uma celeuma doutrinária sobre esse outro tipo de documento, que são as resoluções da Organização das Nações Unidas, as recomendações da Organização das Nações Unidas. A minha posição é de que, se o Brasil ratificou um tratado internacional que prevê, que é a Carta da ONU no caso, ou outros, que prevêem esse tipo de expediente, ora, indiretamente o Brasil está aceitando. Se ele aceitou o tratado e se ele deu poder ao órgão, organização internacional, para criar esse tipo de decisão unilateral, eu também entendo que essa decisão deve vincular o Estado brasileiro, porque senão vira brincadeira. Quer dizer, eu participo da ONU, ela recomenda que os países não podem processar ou beneficiar determinado produto químico, porque isso pode fazer bomba e fomentar o terrorismo. Ora, como não aplicar isso na prática, né? Então, há uma questão aí dizendo que isso é mera recomendação, que os Estados não poderiam, à luz do direito internacional dos direitos humanos. Na minha opinião, é um dever dos Estados implementar as decisões da Organização das Nações Unidas. Mas essa é uma questão que realmente está em debate. Algumas situações ainda são polêmicas, né? Muitas. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, suas colocações foram muito pertinentes. Obrigada. Olha, eu que agradeço, estou sempre à disposição e é um prazer estar aqui na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro de tudo o que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.